por gentileza, abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo número 2, versículo 1. Livro do profeta Zacarias, capítulo número 2, versículo 1. Nós vamos expor até o versículo número 5. Você em casa, por favor, também, abra sua Bíblia e permaneça com a sua Bíblia aberta durante a exposição, para que, percorrendo por esta passagem, nós ouçamos a voz do Senhor. Em um esforço novo, eu vou ler o texto na versão Nova Almeida Atualizada, que é esta Bíblia que você tem em sua mão, que é a Almeida Revista e Atualizada, em sua versão mais nova. Ela pega o texto, coloca o texto em ordem direta, uma Bíblia que facilita muito a leitura, tira alguns dos termos mais elaborados da versão Almeida Revista e Atualizada. Zacarias, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amém. Nosso irmão presbítero Éder já nos conduziu em oração. Então, confiantes na Vox Dei, na voz de Deus, na lição do Espírito Santo para nós essa noite, atentemos, meus irmãos, para a exposição. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Vou embora para Passárgada. Em Passárgada tem de tudo. É outra civilização. O imoral e famoso poema de Manuel Bandeira denota bem a importância dessa antiga capital do primeiro Império Persa, construída pelo imperador Ciro. Por conta da imensidão do seu império, Passárgada constituiu-se como uma das capitais, a principal do Império Persa durante muito tempo, até que ela foi substituída por Dario, dois personagens que nós estamos bem afeitos na nossa exposição, pela nova capital, e assim uma capital centralizada chamada Persépolis. Atualmente, Passárgada é um território do Irã e também um patrimônio mundial da Unesco, cobrindo uma área de cerca de 1,5 quilômetros quadrados de extensão. Possui diversos jardins, diversas fontes. Dentre as suas estruturas, inclusive, meus irmãos, acredita-se que lá está o provável mausoléu do rei Ciro. Embora não haja muitas evidências científicas a respeito dessa afirmação, os historiadores dizem que Alexandre o Grande afirmava que ali era, sim, o local onde descansava o imperador, o corpo do imperador persa. Um fato curioso, meus irmãos, é que durante a invasão islâmica no Irã, os árabes também passaram por esse local, viram esse túmulo e resolveram destruí-lo. Mas eles foram interrompidos por um dos guardas que disse que ali, na verdade, não estava enterrado o imperador Ciro, mas a mãe de Salomão, a mãe do rei Salomão. Não é à toa que até hoje, se você passar lá no Irã, nessa região, você vai encontrar uma placa dizendo que ali jaz a mãe de Salomão naquele mausoléu. Passárgada
a cidade real dos primeiros reis persas, também conhecidos aí como reis Aquemênidas, é uma cidade vitrine. Por quê? Porque ela era uma cidade que não tinha muros. Ela não tinha fortificações, muros que a protegessem. Antes, ela era cercada por altares de fogo, 7 grandes altares que representavam o poder e a proteção da falsa divindade Ahura Mazda, a divindade persa, a principal divindade persa. Os ímpios confiavam na falsa proteção das suas falsas divindades. E o povo de Deus? No texto de hoje nós veremos que Deus queria que seu povo entendesse que não era a reconstrução dos muros que protegeria Jerusalém quando eles voltaram do cativeiro babilônico. Construir os muros antes limitaria Jerusalém e Deus tinha planos muito diferentes. A cidade seria ricamente abençoada, cresceria, não teria muros e Ele mesmo, o Senhor, seria a sua proteção. Em que contexto nós falamos isso, irmãos? Me permita recordar-lhes onde nós estamos, para que nós entendamos corretamente o texto de hoje. Em Zacarias capítulo 1, versículos 18 a 21, nós temos algo muito parecido com o que nós vamos ver aqui nessa terceira visão. Note que, tanto nesse capítulo 1, versículos 1 a 18, há uma frase introdutória dirigindo-se à revelação anterior, né? Zacarias recebia uma revelação, é uma fase introdutória dizendo, olha, nós estamos agora em outro elemento dessa revelação. E, tanto na segunda visão, nós estudamos no domingo passado, hoje nós estamos na terceira. Que segunda visão é essa? Olha aí na sua Bíblia, por favor, aquela dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. Tanto nessa segunda visão, quanto na visão de hoje, nós temos revelados aqui, meus irmãos, a visão de que Deus iria punir as nações. Deus haveria de, como nós lemos no Salmo 79, pesar a mão sobre aqueles que tinham feito males contra Israel e iria restaurar também a sorte do seu povo. É sobre essas promessas que essas visões estão falando. E essas visões, lembrem comigo, haveriam de despertar a coragem do povo para o serviço. Nós estamos na terceira visão e na terceira mensagem sobre um encorajamento. Dentro da exposição de Zacarias, nós estamos tendo uma verdadeira série sobre esta palavra, sobre encorajamento ao povo de Deus. Esse encontro com um indivíduo que está no nosso texto segurando uma espécie de equipamento de topografia na mão, encaixa muito bem, meus irmãos, no contexto histórico que Zacarias estava vivendo. As pessoas, como nós temos lembrado aqui, haviam retornado do cativeiro e estavam em um grande projeto de construção. E enquanto eles restauravam o templo em Jerusalém, isso está descrito em Esdras, está descrito também em Ageu, em Esdras nos capítulos 2 a 6, em Ageu nos capítulos 1 e 2, eles reconstruíram algumas das suas casas. E com esses projetos em andamento, a ideia de reconstruir um muro era muito própria, meus irmãos. Um muro ao redor da cidade seria natural para a segurança da própria cidade, segurança dos bens. Deus fala ao jovem que aparece no nosso texto sobre a construção de uma cidade e de um muro. Mas veja, nós não vamos tratar sobre isso hoje, mas para que você entenda o contexto. Corra os seus olhos nos versículos 6 a 13, que nós não lemos e nem vamos expor agora. Isso é um oráculo que se segue a essa terceira visão. E nesse oráculo nós vamos ver o foco se movendo em uma direção diferente. Isso não parece ser parte de um discurso mais para esse jovem que nós vamos ver no nosso texto, mas um sermão falando para o povo que ainda se encontrava no exílio babilônico, aqueles que não decidiram voltar, mostrando que Deus faria uma coisa tão grande no meio do seu povo que eles deveriam se animar, se encorajar e voltar também. Lembre que quem voltou foi o remanescente fiel.
aqueles que queriam servir ao Senhor. E é por isso que nós não vamos tratar os versículos 6 a 13 hoje, resolvemos tratar isso em um outro momento. Então, meus irmãos, nós vamos aqui continuar caminhando nessas 8 visões, estamos na terceira visão, que representam o encorajamento, para você que está em casa também, que representam o encorajamento divino para o povo reconstruir o templo, uma vez que essa reconstrução simbolizava, meus irmãos, o reinado de Deus, a vinda do rei, o reino de Cristo, aquilo que ele veio fazer e implementar por meio deste reino. Então, à luz disso, meus irmãos, nós teremos hoje a seguinte divisão, a seguinte ideia e a seguinte divisão do texto. Deus é a nossa proteção. Quem nos protege é o Senhor. E na primeira parte do texto, os versículos 1 a 4, nós vamos ver quão urgente é o entendimento e enfática a transmissão dessa verdade. Deus é a nossa proteção. É urgente esse entendimento e é enfática essa verdade. E a segunda divisão, quão profundo é o significado dessa verdade? Que verdade de que Deus é a nossa proteção? Então passemos para a exposição do texto sagrado e eu vos convido a ler novamente dos versículos do 1 a 4. Leia pausadamente, acompanhe a leitura pausadamente com atenção. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E agora que a leitura já está na versão de vocês. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medi Jerusalém para ver qual é a sua largura, qual é o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse, corre, fala a este jovem. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Note aqui os personagens, né? Veja, ele levanta os olhos, versículo 1, vê um homem que tinha um cordel, primeiro personagem, esse homem que tinha um cordel, o próprio profeta que levanta os olhos, e ele pergunta para o homem para onde é que ele vai, ele diz que vai medir Jerusalém, largura e comprimento, aí vem um anjo que fala com o profeta, e outro anjo que aparece para falar com o anjo, são vários personagens. Na primeira série de sermões eu disse o quanto o texto de Zacarias é um texto difícil, depois do Apocalipse e de Ezequiel, é o terceiro livro mais difícil da Bíblia. E no versículo 4, ele corre e fala a este jovem. Quem é este jovem? Nós temos que ver quem são todos esses personagens, à medida que a exposição transcorre, nós vamos explicá-los. Mas eu queria que você atentasse para justamente a ideia da urgência da transmissão dessa verdade e para a ênfase, para quão enfática é a necessidade do entendimento dessa verdade. Veja que aqui, no versículo 4, depois de ouvir o anjo dizendo aqui, que sai ao encontro, corre e fala para esse jovem. Esse correr, essa urgência, eu quero que você tenha isso em mente. Veja, meus irmãos, Zacarias está aqui captando esta visão, recebendo esta visão de um homem que tinha uma linha de medir na mão. A palavra no hebraico quer dar significado aqui a uma espécie de estrutura para medição de propriedades. Ele é um agrimensor, ele vai medir ali uma propriedade ou uma edificação. E o objetivo justamente é esse, definir os tamanhos, as proporções. E Zacarias, meus queridos irmãos, entra na narrativa perguntando. Ele irrompe a narrativa desse homem com esse instrumento que tem essa finalidade perguntando, para onde que você está indo? Você vai medir o quê? E o agrimensor declara que pretende medir a largura e o comprimento de Jerusalém. Quão largo, quão longo. Essa linguagem não é encontrada, meus irmãos, em nenhum lugar no Antigo Testamento, excetuando as profecias de Ezequiel. Ezequiel capítulo 40 a capítulo 48 vão usar essa mesma linguagem. Então, esse jovem, portanto, está indo cumprir aquela profecia, aquela visão que está lá em Ezequiel. E na mensagem que se segue, na divisão que se segue, lá na segunda divisão nossa, no versículo 5, a referência a um muro implica que a medição que estava sendo feita é para construir um muro, para construir uma proteção ao redor da cidade. E há algum debate entre os estudiosos aqui a respeito da intenção desse agrimensor. A maioria dos intérpretes
vê a intenção desse agrimensor de forma negativa. Que essa ideia de medir ali estava equivocada, estava errada. Somente Jerônimo, que eu citei inclusive no sermão passado, um dos pais da igreja, viu essa medida, essa ideia de medir ali aquele espaço de uma forma positiva. Jerônimo argumentava que aquilo ali era bom porque expressaria o tamanho do agir de Deus em Israel. Mas nós não cremos, meus irmãos, ser essa a interpretação correta do que está acontecendo aqui. Nós cremos antes que a medição não era algo positivo, mas era algo negativo. E note que depois de ter certa urgência, corre, o anjo da ordem fala a este jovem. Eu queria que você tivesse essas duas coisas em mente: a urgência de receber essa informação e a ênfase na necessidade da sua transmissão. Veja que aqui nos versículos 3 e 4, o anjo vai encontrar com outro ser celestial que envia essa missão urgente. Esse senso de urgência é comunicado aí nos termos da sua Bíblia, que você pode conferir. Corra para contar, vá logo, conte isso. E a referência ao agrimensor como um jovem, um termo muito usado para se referir a alguém se referir a outrem a qual ele tem, digamos assim, autoridade. Tem gente que gosta de chamar os outros de jovem hoje, né? Dá aí uma lição para a gente. Se eu chego para um colega pastor e ele fala comigo, eu digo, jovem, tal coisa, você está se colocando, chamar alguém de jovem, você está se colocando em uma posição de autoridade sobre aquele a quem você se chama de jovem. E essa é a referência aqui, a ideia de que há uma espécie de relação de autoridade. E o conteúdo da mensagem também reforça aqui a avaliação negativa com relação a essa atitude do agrimensor. Veja que nesse conteúdo o anjo argumenta contra a limitação do tamanho da cidade por uma razão. Está dizendo que a cidade vai ter muita gente, vai ter muitos animais. Olha, vocês não têm noção de como isso aqui vai ficar habitado de gente. Como isso aqui vai ficar habitado de animais. Obviamente, meus irmãos, que a essa altura Zacarias já tinha alguma relação, já conhecia aquele anjo que estava revelando, estava conduzindo ele no processo revelatório, né? Era esse indivíduo, esse ser que apareceu em todas as visões, já estamos na terceira, durante essas visões que ele recebeu em uma só noite. Mas a identidade do outro anjo que aparece, não é identificada para a gente. Alguns colegas, alguns estudiosos vão dizer que essa é uma boa possibilidade de ser o anjo do Senhor que estava ali, porque há também uma relação de autoridade entre eles, mas nós não temos como afirmar isso categoricamente. Mas também há uma confusão a respeito de quem é o jovem. Olha para o seu texto aí. Esse jovem a quem o anjo deve falar, está no versículo 4. Alguns associam esse indivíduo ao homem com a linha de medição, aquele que está ao agrimensor, enquanto outros associam ao próprio Zacarias. E é importante para você, na compreensão desse texto, saber quem é esse jovem, porque nos parece muito claro que, pelo conteúdo aqui da mensagem, essa mensagem é dirigida ao homem com a linha de medição e não ao profeta. Quem é o jovem? Um homem com a linha de medição, não é o profeta. A mensagem para o agrimensor implica que sua ação de medição é inadequada, porque Jerusalém será uma cidade sem paredes. Eu não sei se isso mexe com você, porque você, como eu, lê sua Bíblia, lê os Salmos, lê o Antigo Testamento, e usar um termo cidade sem paredes para Jerusalém, inicialmente é algo chocante, não é verdade? No auge lá da monarquia de Israel, meus irmãos, Jerusalém é
ela é descrita no Antigo Testamento como cidade fortificada. Aliás, ela não era apenas uma cidade fortificada, ela era a cidade fortificada, o lugar de proteção do rei, a última fortaleza da nação. Um muro ao redor da cidade tinha a função de proteger dos seus inimigos. O povo de Israel estava atualmente lá temendo os inimigos em meio à chamada Pax Pérsica, que é a versão da Pérsia, né? A gente tem a paz romana, mas o Império Persa também defendia uma Pax Pérsica, mas mesmo assim o povo estava temendo, estava querendo reconstruir os muros. E a realidade, meus irmãos, é que as estruturas imperiais persas realmente não provinham segurança para todos. Eles não conseguiam fazer isso. Os livros de Esdras e Neemias expõem essa vulnerabilidade. Se você for lá para Esdras capítulo 3, capítulo 4, depois você lê lá Esdras 3:3, você vai ver essa vulnerabilidade. Neemias capítulo 2, do versículo 7 ao 10, expondo essa vulnerabilidade. Você também vai ver em Esdras capítulo 8, versículo 31, o perigo de bandidos. Então, por que Deus está se colocando contrário a esta medição como um primeiro passo para a construção de um muro? E Deus está dizendo que isto é contra a agenda dele, é contra os interesses dele. Por que será, meus irmãos? Vamos ver que Deus se posiciona assim, meus irmãos, relacionando aqui a restrição com relação ao muro, porque ele pretende encher Jerusalém com uma multidão que nenhum muro poderia conter. E também relacionado à proteção que o muro traria, porque ele, o próprio Deus da aliança, planeja abrigar Jerusalém e planeja proteger os israelitas como ele os havia protegido anteriormente no deserto. Ele seria a proteção do seu povo. Então, Deus está encorajando o seu povo, dizendo que ele seria a sua proteção e que essa mensagem era urgente, deveria ser anunciada ao povo e deveria ser anunciada de forma enfática, transmitida de forma enfática, para que o povo entendesse que é ele quem protege o seu povo, não são os muros. Não é a aparência externa de segurança, mas Deus é quem protege, Deus é quem assegura o seu povo. Vimos a primeira ideia desta visão. Vamos ver a segunda. Deus é nossa proteção. Quão importante é o significado dessa verdade? Vimos que ela é urgente, deve ser entendida logo, e deve ser entendida rapidamente, deve ser transmitida enfaticamente. Mas também qual é o significado disso? Versículo 5, convido você para ler. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Que coisa linda, meus irmãos. Frases como parede de fogo ao seu redor, a glória dentro da cidade, dentro do meu povo, são uma reminiscência de Êxodo, principalmente Êxodo capítulo 13, de Números capítulo 9, lembrando ao povo a presença protetora de Deus no meio da comunidade. Lembra aqueles momentos em que as circunstâncias do Êxodo eram circunstâncias precárias e que aos olhos dos homens não garantiam segurança. A promessa da glória de Deus também é uma reminiscência das profecias de Ezequiel, quando há ali a ideia de que Deus vai ser a glória no meio do seu povo. Então, o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Jerusalém está sendo identificada como uma cidade que emanará, que apresentará o governo cósmico de Deus sobre todas as coisas. Jerusalém está sendo apresentada como o local de onde Deus governará todo o cosmos, de onde Deus governará todas as coisas. Isso está te remetendo ao quê? Ao reino de Deus, que nós vimos tanto o Senhor Jesus falando, o reino chegou entre vocês,
O rei está aqui, o rei está presente. Ele é o Deus conosco, Deus Emanuel. A sua glória foi vista, glória como do unigênito do Pai. Veja como Cristo salta aos olhos aqui nesse texto, como essa mensagem é cumprida em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ausência de paredes reflete a confiança no seu governante, no poder do seu governante, na autoridade, no poder ilimitado daquele que protege o povo, o seu povo, o povo da sua aliança. Então, as duas razões citadas para a ausência dos muros ao redor de Jerusalém não se excluem mutuamente, né? Deus haveria de mandar para eles ali, meus irmãos, uma prosperidade tal, uma prosperidade ilimitada, que representava justamente o papel protetor de Yahvé em torno daquela cidade. E o que acontece? Zacarias ouve uma mensagem de esperança em um momento de extrema dificuldade. Lembra que o povo está recebendo essa mensagem, voltando do exílio, com várias dificuldades, né, com certa resistência na política interna, ali os samaritanos gerando dificuldades, mudanças com relação ao reinado persa. E veja, se você voltar para o capítulo 1, versículos 8 a 17, corre as páginas da sua Bíblia, se você correr o olho rapidamente no capítulo 1, versículo 16, você vai ver a promessa de que Deus retornará. Ainda no capítulo 1, versículo 16, que Deus reconstruirá o templo e a cidade. E versículo 17. E restaurará a sua prosperidade. E nós temos aqui a continuação do tom de encorajamento, que começou lá no capítulo 1, versículo 13, em resposta ao arrependimento do povo. Olha, quando nós, meus irmãos, nos arrependemos das nossas falhas, dos nossos pecados, verdadeiramente, não fazemos como os nossos pais, damos ouvido à voz dos profetas, Deus age no nosso meio poderosamente, nos encorajando. E é isso que está acontecendo aqui. De forma que, o que é que nós podemos concluir nesse texto de hoje? Para depois caminharmos para as aplicações para as nossas vidas. Nós queremos falar de uma conclusão nos termos de encorajamento que chega pela via de uma bênção assegurada por Deus, de uma prosperidade assegurada por Deus, de uma segurança assegurada por Deus. Deus está encorajando o povo, falando a respeito dessas coisas. Enquanto que a segunda visão, que a gente viu no domingo passado, ofereceu coragem ao povo, a visão lá dos ferreiros, né, dos chifres e dos ferreiros, ofereceu coragem ao povo por meio de uma mensagem negativa. Por que uma mensagem negativa? Porque Deus prometeu a destruição aos inimigos, às nações más. Então ele estava encorajando o povo, dizendo, olha, meu juízo vai chegar para esse povo que fez isso com vocês. Então esse é o aspecto negativo do encorajamento. Agora nós temos o aspecto positivo, expresso através da mensagem positiva de que Deus haveria de dar prosperidade, de garantir prosperidade ao seu povo. Ele não somente ia castigar os maus, mas como haveria de abençoar o seu povo. E para compreender, meus irmãos, o significado desta antiga profecia para o público contemporâneo, para nós hoje, é importante a gente definir essa mensagem aqui num contexto. E eu queria, nessa conclusão, apresentar teologicamente para você o que é que está acontecendo aqui para a gente poder chegar às aplicações para a nossa vida hoje. Ora, lembre que, embora a queda de Judá seja atribuída a muitos fatores históricos diferentes, a gente está falando do exílio, né? No ano 587, 586, 587, o fato de Israel ser levado cativo por Nabucodonosor representa a morte da nação, inclusive a morte da monarquia. Eles ficaram sem rei. A gente está o tempo todo falando para vocês aqui que em Ageu, os profetas menores aqui, em profetas pós-exílicos, não se narra mais a partir de um rei israelita.
Não fala-se mais assim, no ano da morte do rei Uzias, se fala no ano de Dario. Por quê? Porque a monarquia acabou. Não tem mais rei em Israel. O rei haveria de chegar, o verdadeiro rei que é Jesus. Mas nós temos que levar isso em consideração. A incorporação do território pelo poder babilônico, pelo império babilônico, a destruição da cidade e do templo, tomaram o foco das atenções do povo durante muito tempo, porque aquilo foi extremamente traumático, meus irmãos. Nós não temos como avaliar a importância das lições, dos símbolos que eles tiraram do cativeiro, que eles aprenderam com o cativeiro. Destruição física da capital sagrada, fortes reações do povo de Deus. Isso é vividamente, essa tristeza, esse impacto, esse baque que eles sofreram é vividamente demonstrado em respostas litúrgicas, como aquela que nós vimos no Salmo 79, ou, por exemplo, no livro de Lamentações. Lamentações expressa o choque que o povo teve quando o inimigo entrou, saqueou, danificou o templo, tá? Lamentações capítulo 1, destruiu suas fortalezas, Lamentações capítulo 2, destruiu as muralhas também, Lamentações capítulo 2, as paredes, os portões, as fundações. Os estrangeiros reagiram também com choque e descrença, viam a dor daquele povo ali. O Salmo 79, que nós lemos na nossa liturgia, e obviamente que lemos porque gostaríamos, porque é importante para o que estamos tratando com a nossa igreja. O Salmo 79 diz: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra, derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem eles matasse, quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor, será sempre a tua ira? Arderá com fogo o teu zelo? Então a profundidade, meus irmãos, dessa dor, destacada por essas perguntas dos salmistas clássicos, até quando? Por que, Senhor? Revela a importância de Jerusalém, a importância do templo para a comunidade judaica que viveu após a destruição de Judá. Por que essas estruturas físicas eram tão importantes para essa comunidade? Por que a destruição do santuário levaria o povo a sentir que Deus estava rejeitando a eles? Por quê? Para entender isso, a gente volta para outro texto que a gente leu hoje, também não sem razão. Deuteronômio capítulo 12, que é uma parte do discurso mais amplo de Moisés aos israelitas, à beira da ocupação da terra prometida. Em Moisés ali, nós temos o estabelecimento de uma legislação para proteger a adoração exclusiva a Israel na terra. Essa legislação tem aspectos negativos e aspectos positivos. Foi dito lá ao povo que ele deveria eliminar todos os locais de adoração, a gente leu isso, né? De adoração idólatra espalhados por toda a terra, nas colinas, nas montanhas, todos os objetos de idolatria, os altares, os postes ídolos, eles deveriam, ao invés disso, centrar no local de adoração que Deus haveria de revelar para eles no meio das suas tribos. E a gente repetiu em voz alta isso aqui, repitam comigo isso em voz alta para vocês guardarem isso. Então Deus estipulou o local em que ele haveria de escolher para ser adorado, onde ele habitaria, onde representaria a sua presença no meio do povo. Esse local era o local da presença de Deus, onde seria colocado o nome da sua morada. E, meus irmãos, era o local onde se alegrariam os povos. Tem um livro muito bom, Alegre-se os Povos. Um livro que vai falar sobre missões. A partir dali, todos os povos seriam alcançados pela alegria das nações, por Cristo, pelo nosso Redentor. Então, será um povo que se alegra em tudo em que colocaste as mãos, porque o Senhor teu Deus te abençoou. Diz lá, Deuteronômio 12, 7. E a ideia é a seguinte, meus irmãos, a legislação que foi dada ali por Moisés,
ela mostra que haveria esse local e explica que haveria um reinado, um rei. E veja que no tempo dos juízes, que era aquele tempo onde cada um fazia o que dava na telha, que não havia um rei, onde todos faziam como bem entendiam, Juízes 17:6, né? Há um resgate desse Deuteronômio 12, para dizer, olha, não, Deus estipulou as coisas, a gente tem que fazer do jeito que Ele estipulou, que Ele vai dizer desse local especial que vai ser a morada dEle. E é lá que a gente vai adorar. E Ele repete no texto, não adorem em qualquer lugar, vocês vão sacrificar, vocês vão fazer no local onde eu mandar, porque eu vou estar ali, a minha presença vai estar ali. Aí você entende por que esse local era tão importante. Porque quando isso foi destruído, quando isso acabou, eles choravam tanto e diziam, foi-se a glória de Israel, ai de nós, o que será de nós? Porque eles dizem, olha, nós não nos pediram lá no cativeiro para tocar os cânticos. Como nós podemos tocar esses cânticos fora de Jerusalém? Davi é quem cumpre a promessa lá de Deuteronômio 12, pois na primeira parte do seu reinado ele centralizou a adoração, transportando o tabernáculo lá para Jerusalém. Está em 2 Samuel, no capítulo 6. E seu filho Salomão completou ali a tarefa, né, e deu a estrutura permanente com o templo. Então, durante a dedicação do templo, Deus fixou sua residência ali naquele lugar, meus irmãos. Neste edifício, encheu com sua presença manifesta. Obviamente, sabemos que nenhum templo pode captar a Deus, mas aquele lugar fazia representar a presença de Deus, que haveria, aquela figura haveria de nos levar ao verdadeiro templo, que é Jesus Cristo, o Deus conosco, que haveria de vir futuramente. Por isso a importância desse local, do que estamos tratando aqui e dessa missão que foi dada ao povo de Deus. Desse templo, Deus governaria todo Israel e receberia seus tributos. Salmo 84. Então, todas as terras se alegrariam a partir dali também. Então, note, meus irmãos, que a cidade de Jerusalém haveria de se tornar, à medida em que as nações fluem para o monte sagrado, para adorar lá em Jerusalém, Isaías capítulo 2 vai falar sobre isso, e alegremente vão ali traçando a sua herança como a cidade de Deus. Isso aqui está mostrando que aquele local realmente era muito importante. Só que o que aconteceu? As pessoas começaram a olhar para aquele lugar e confiar não em Deus, mas na sua religiosidade, nos seus ritos. Confiar em Jerusalém para a sua salvação. Confiar em muros para a sua salvação. Confiar em proteção que não é a verdadeira proteção. Confiar em refúgio que não é o verdadeiro refúgio. E Deus julga o seu povo. No final, a cidade foi destruída, o templo foi destruído. Os profetas queriam e profetizaram uma renovação desse santuário. E Deus realmente olharia com compaixão para essas ruínas, restauraria Jerusalém, restauraria o templo. O profeta Daniel fala a respeito da restauração da cidade. Ele faz uma leitura de Jeremias e expressa sua oração em Daniel 9. Esdras buscou a pureza da sua geração para restaurar a cidade, em Esdras capítulo 9. Neemias foi também usado por Deus. E aí Zacarias chega aqui, nosso capítulo 2, versículos de 1 a 5, está declarando o cumprimento das esperanças do povo, daquilo que aconteceu lá em 587, quando o povo foi levado cativo. Zacarias está declarando o cumprimento disso aqui, com base justamente em Deuteronômio 12. A reconstrução da cidade está intimamente ligada ao retorno da presença de Deus para o meio deles, do favor de Deus, da graça de Deus, da restauração e da proteção de Deus. E subjacente a essa mensagem, meus irmãos, nós podemos aqui ver duas questões chaves que serão importantes para as aplicações que seguem. Eu vou mencionar com vocês, estou ainda na conclusão, e já chego para a aplicação para a gente. Eles tinham falta de visão e tinham falta de confiança.
Essas duas questões estão refletidas na ideia de medir a cidade aqui. Porque, veja, décadas de abuso sobre opressão estrangeira estavam aqui atrapalhando as esperanças deles. Os mais otimistas deles estavam desacreditados. Tanto os que viviam no exílio, como os que voltaram para reconstruir. Os ideais proféticos desse governo cósmico, as bênçãos sem precedentes, estavam desacreditadas por eles. Então a visão de Zacarias essas visões de encorajamento, elas estão desafiando a comunidade a voltar para o plano de Deus e para confiar. Ainda que as aparências pareçam que não vai dar certo, que eles não têm recursos, eles estão voltando agora, como vão fazer tanta coisa, reconstruir o templo? Eles estão sendo encorajados a confiar no Deus que pode todas as coisas. Já reparou como é assim conosco? Nós vamos ver como é assim com a igreja hoje também, daqui a pouco. E a outra questão fundamental, meus irmãos, relacionada a essa falta de confiança, é o medo. Eles sofreram muito na mão dos estrangeiros e eles estavam ressabiados. E a visão está encorajando a antiga tradição do Êxodo, de que Deus haveria de cuidar deles. E aqui chegamos num ponto importante para ir para as aplicações, meus irmãos. O mesmo Deus encoraja a confiança ao seu povo. Mesmo, lembre dos perigos do deserto, do êxodo de lá, um novo êxodo agora, eles voltando, saindo do cativeiro e voltando, ele está dizendo, eu sou o mesmo Deus, eu continuo com vocês, se arrependam e eu os fortalecerei e moverei céus e terra e vocês vão ser abençoados, vão ser prósperos, eu estarei com vocês e protegerei vocês. Essa visão fala à igreja hoje da mesma forma, meus irmãos. O símbolo de Jerusalém e seu templo é cumprido na igreja. Por causa de Cristo. Pegue tudo que está sendo falado aqui a respeito de Jerusalém e aplique hoje para a igreja no Senhor. Como estamos envolvidos em uma missão, no cumprimento da comissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comissão que Ele nos deu, de construir e de edificar, de fazer progredir a sua igreja, é muito fácil nós vivermos com uma visão limitada. Chegamos no cerne da questão. Como eles, é muito fácil nós também termos uma visão incrédula e limitada. Então Deus nos chama a nos encorajarmos e a enxergarmos de forma diferente. E aqui eu queria aplicar as verdades para nós. E a primeira aplicação que eu trago para vocês à luz dessa conclusão é o encorajamento pelo fato de que Deus está presente. A visão promissora aqui fornece uma perspectiva, meus irmãos, necessária para uma comunidade que estava emergindo do exílio. E no Novo Testamento, os temas dessa visão também incentivam a igreja a olhar o mundo na perspectiva de Deus à medida que ela cresce e se desenvolve. A chave aqui, meus irmãos, é o encorajamento, sabendo que é Deus quem nos protege, e essa proteção está expressa pela presença prometida de Cristo e do seu Espírito no meio da sua igreja. Em Atos 2, nós conhecemos bem a narrativa da descida do Espírito. Quando o Espírito vem sobre eles, eles estão revestidos com poder, viviam de forma precária, sim, mas fizeram grandes feitos porque o Espírito os capacitou para fazer isso. Em Atos 4, lembre-se que Pedro e João voltaram de seu encontro lá com o Sinédrio para se juntar às vozes da comunidade, juntar suas vozes à comunidade para orar para Deus. E as palavras ali são todas direcionadas, irmãos, à ideia de que eles entenderam que Deus era soberano, que deveriam viver em comunidade de tal forma, entendendo que Deus é quem os protegia, que eles viviam de forma vulnerável, sim, eram vulneráveis, mas Deus é quem era a sua proteção. Eles que antes fugiam à luz dos perigos, iam para lá, para acolá, fugiam, agora pregavam publicamente encorajados.
cheios de poder, porque o Espírito Santo desceu sobre eles, meus irmãos. Deus os agraciou. A ideia, meus irmãos, é que uma vida transformada, uma vida fiel, é possível para a comunidade que experimenta a certeza, a verdade da presença de Deus no meio dela. O Espírito Santo veio, desceu sobre a igreja, capacitou a igreja. Nosso texto diz que Deus seria a glória interior e o fogo ao redor. A proteção e a motivação. A glória interior, aquele que move, e a proteção ao redor. Então, meus irmãos, a mensagem é muito clara para nós. As realidades dessa passagem são muito claras para nós. Pasárgada era uma cidade sem muros, porque os ímpios confiavam na proteção do seu falso Deus. E em Jerusalém o povo preocupado para construir muros, e Deus diz, não construa muro nenhum, porque eu farei de Jerusalém uma cidade, e aqui está prefigurada a salvação dos gentios, como nós veremos. Eu farei da cidade um local onde habitará todo tipo de gente, estará cheio de gente, de animais, etc. E a segunda questão, irmãos, para finalizarmos essa aplicação, é o encorajamento que vem por vermos o mundo em uma perspectiva de Deus. E eu acho isso muito importante para a gente finalizar. Como foi observado no texto, meus irmãos, a proibição de medir a cidade está relacionada a duas questões chaves, que continuam a desafiar a igreja hoje. Quais são elas? A primeira delas é a tentação de limitar a nossa visão com relação ao potencial do reino de Deus. Não se tome pelo cansaço numa exposição um pouco mais longa, de vez em quando elas são mais longas mesmo. Mas guarde isso. A primeira tentação é limitar a nossa visão do potencial do reino de Deus. Vai medir para construir, Deus diz, não meça não, porque eu vou fazer transbordar. Vocês não sabem o que eu vou fazer no meio de vocês. Não meça, porque eu tenho outros planos para vocês. Vocês vão ser uma cidade sem muros. Os muros não vão caber a quantidade de pessoas que eu vou colocar no meio de vocês. Qual é a lição? Tentar limitar o potencial do reino de Deus. É fácil delimitar os limites da cidade de Deus para restringir nossa visão às realidades humanas, em vez das possibilidades divinas, meus irmãos. Em nossas comunidades de fé, nós devemos sonhar fora das caixas limitadas. Às vezes essas caixas são criadas por pessoas bem intencionadas que tentam proteger Deus de perder sua honra. Às vezes em caixas teológicas que com as suas limitações cuidadosas terminam beirando a heresia ou a blasfêmia ao restringir o poder e a ação de Deus e aquilo que Deus é capaz de fazer no nosso meio. E às vezes isso acontece de boa fé. Não, nós temos que tomar cuidado, e muitas vezes estamos pecando ao fazê-lo. Nossa teologia deve dar testemunho do Deus maravilhoso das Escrituras, daquele que pode e que faz tudo conforme a sua vontade. Às vezes essas caixas são criadas por pessoas temerosas que tentam proteger a comunidade das mudanças. Como nós vemos em nossa consideração, nós vamos ver mais para frente, você vai ver que mudanças iam acontecer. Deus estava dizendo, olha, vai habitar muita gente e vai habitar gado também, homens e gado. E a gente vai ver qual é o significado desse gado quando a gente estiver lá no capítulo 2, versículos 6 a 13. Vocês vão ver que vai afluir gente diferente para lá. Não somente o seu povo, prefigurando a salvação dos gentios. Então, se construídas as muralhas da cidade que protegiam os judeus de nações estrangeiras hostis, teriam limitado o acesso das outras nações, como nós veremos mais para frente, à comunidade de Deus. Lembra do pátio dos gentios? Quando Cristo entra no pátio dos gentios, ele quebra tudo. Por quê? Porque o local separado para o gentio estava todo quebrado, todo destruído. Então, meus irmãos, é fácil para a igreja imitar o comportamento infantil que a gente tem quando... eu lembro que a gente tinha os nossos clubinhos, né? Tinha um clubinho
só podia entrar para o clubinho aquele que não era diferente, que era tal, e a gente imita essa mesma visão hoje, a ideia de que a comunidade da fé não é formada por gente só gente que a gente espera, e não é também sem mudanças. Ela não é uma comunidade que não se adequa, não é uma comunidade que não evolui, que deve permanecer tomando todos os seus passos com os mínimos cuidados de planejamento, sem confiar no poder de Deus e atender o que Deus quer para nós e que nos chama a fazer. O Deus do impossível, o Deus que pode fazer todas as coisas. Limitar o poder de Deus. Nós muitas vezes fazemos isso. É confiar no Deus do impossível mesmo, meus irmãos. Então a primeira limitação é aqui no potencial do reino, né? E a segunda é viver pela fé neste mesmo Deus, e aqui eu encerro. Viver sem paredes, em um ambiente hostil, significa viver em vulnerabilidade, ser vulnerável. Confiar no Deus do impossível. Meus irmãos, uma coisa que nos chama muita atenção. Obviamente, a gente tem que tomar todos os cuidados, e eu não quero que vocês me entendam mal. Mas veja, os irmãos estão aqui de máscara. E estão de máscara porque estão se protegendo de um vírus terrível que está assolando a nossa sociedade, que é o coronavírus. Nós tivemos falecimentos em nosso meio. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que impede de você, apesar de estar usando máscara, você sair ali agora e parte desse telhado aqui cair na sua cabeça, ou um carro atravessar, ou a gente está em período de eleição, onde os bandidos estão soltos para a questão da votação, você ser assaltado, tomar um tiro. O que impede? O que lhe protege? Você acha que o que protege essa igreja dessas coisas aqui não serem roubadas, realmente, irmãos, são essas grades que nós colocamos, são esses vidros? O que protege a sua vida? Deus é a nossa proteção real, meus irmãos. Deus. E nós devemos viver entendendo isso, viver pela fé nesse mesmo Deus. Tomemos as medidas de segurança, tomemos, mas não percamos de mente que a verdadeira segurança, proteção, vem do Senhor. E isso deve nos encorajar, porque nós temos aquele que é capaz de proteger da melhor forma possível, nos protegendo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E que Ele aplique essas verdades ao seu coração, meu irmão, minha irmã. E que nós descansemos nas mãos desse poderoso Deus que nos protege. O nosso Senhor Jesus Cristo é enxergado em todo o tempo nesse texto de hoje. Ele é que fez o Espírito chegar sobre nós, Ele é o Deus presente, Ele é o Rei prometido, Ele falou deste mesmo templo que nós temos falado, Ele é a presença real de Deus no nosso meio, Ele revela o Pai da perspectiva correta, porque nós precisamos enxergá-lo nessa perspectiva correta, que Ele é a nossa proteção, que Ele tem poder sobre todas as coisas e que nós não podemos duvidar do potencial do reino de Deus. Cristo diz, toda autoridade me foi dada no céu e da terra. A gente aprendeu em Apocalipse que Ele está no trono reinando e disse, vão e façam o que vocês têm que fazer, porque esse cavaleiro branco que é o Evangelho vai sair vitorioso para vencer. Então, no que se relaciona ao reino, meu irmão, nós devemos ser corajosos. Nos nossos projetos aqui, nós devemos ser corajosos. Acreditar, pegar esse encorajamento e dizer, Senhor, nós somos pequenos realmente, parece que a gente não influencia nada, parece que a gente é tão pequenininho, nós temos falta de gente para trabalhar, nós temos falta de recursos tecnológicos para transmitir melhor, nós temos, o nosso YouTube tem tão pouco acesso. Nós podemos ter duas respostas a isso. Realmente, nós somos tão pequenos, não é verdade? Realmente, poxa, falta tanta gente para trabalhar. Realmente, investir nesses negócios aí de YouTube, para que isso? A gente tem tão pequenininho, tem pouco. Ou a gente pode falar, é verdade. Deus nos deu Deus tem nos dado a verdade, a condição. Vamos investir. Deus vai nos dar o crescimento. Deus vai me dar pessoas, Deus me encoraja a trabalhar, eu preciso fazer. Irmãos, o que nós precisamos orar é por um avivamento no nosso meio. Um avivamento no meio da igreja. Senhor, me usa. Tem que ser o nosso pedido.
E eu oro para que esse encorajamento de Deus, esse poder de Deus, aqueça o seu coração, para que você sirva ao Senhor da melhor forma possível. Que Ele nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações.